Olá, meus amores, boa tarde. Hoje eu vim falar para vocês uma história muito importante para a nossa pátria. Mas o que é pátria? Pátria é um nome que se dá ao nosso país, é o nome que dá ao país onde nós nascemos. Então, qual é a nossa pátria? É o Brasil, tá? Então, hoje a professora veio falar para vocês sobre o dia que o nosso Brasil ficou independente de Portugal, tá? O motivo de ser comemorado no dia 7 de setembro, tá bom? No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. A descoberta do Brasil foi no dia 22 de abril de 1500, pelo português Pedro Álvares Cabral. Tá? A partir de 1530, o Brasil começou a ser colonizado, ou seja, começaram a povoar pessoas de Portugal, né? Vieram pessoas de Portugal morar aqui no Brasil e foram fundando cidades, vilas, ok? Em 1530, o Brasil começou a ser colonizado. Daí começaram a acontecer vários movimentos políticos, por conta da economia, né, algumas revoltas. Por quê? Porque as pessoas não queriam mais que as riquezas que eles produziam aqui no Brasil fossem para Portugal. Queria que o dinheiro que eles produzissem aqui, as riquezas, ficassem no nosso Brasil, tá? E aí começaram alguns movimentos, algumas guerras, ok? Em 1808, o rei Dom João e toda a família real mudaram para o Brasil, para evitar a briga com Napoleão Bonaparte, que estavam querendo que eles pagassem mais impostos lá em Portugal, e aí eles, para correr dessa briga, por conta de dinheiro, resolveram vir procurar o Brasil, né, e encontraram, né? E aí, em 1821, o rei voltou para Portugal. Então, o Brasil passou a ser governado pelo príncipe regente Dom Pedro I. Mas Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, tá? Continuasse, né, não produzisse nada por aqui, ou seja, não construísse nada por aqui, não empregasse dinheiro por aqui, só mandando, né, a riqueza para Portugal e ficasse simplesmente uma colônia. Mas então mas aí Dom Pedro não aceitou a situação. Dom Pedro, né, convocou várias pessoas, né, montaram uma revolta, uma luta, travaram uma guerra, queriam que o Brasil fosse um país independente, queria que o Brasil produzisse só para a nossa pátria, não produzisse para a pátria, né, dos outros, né? Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro, né, gritou independência ou morte. Ou seja, ou o Brasil se tornava independente, ou ele ia ter briga, ou ele ia brigar até isso acontecer. A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. E aí o Brasil se tornou um país livre. Por isso, no dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil, tá? Porque foi quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Ok? Tchau, tchau.